Winston Churchill é lembrado como o homem que se recusou a se render quando grande parte da Europa continental já havia caído sob o domínio nazista. Mas, em um dos momentos mais críticos da Segunda Guerra Mundial, ele considerou executar um plano que permaneceu em segredo durante décadas. Uma decisão que poderia ter mudado o rumo da guerra e transformado Churchill em algo muito diferente do herói que conhecemos. Esta é a história do segredo que ele escondeu. Winston Churchill foi o símbolo da resistência britânica, o homem dos discursos firmes, das palavras que sustentaram uma nação inteira em seus momentos mais sombrios. Foi ele quem prometeu oferecer nada além de sangue, trabalho, lágrimas e suor, e deixou claro que o Reino Unido lutaria até o fim, custasse o que custasse. Na narrativa oficial da história, Churchill aparece como um líder inabalável, um estrategista brilhante, um homem guiado por princípios. Mas a guerra não é feita apenas de discursos e símbolos, ela é feita de escolhas difíceis, tomadas longe dos palcos e dos microfones. E foi exatamente nesse espaço, longe do público, que surgiu o dilema que quase mudou o curso da história. Em meio à guerra, a situação do Reino Unido era mais frágil do que muitos imaginavam. Cidades inteiras haviam sido bombardeadas, milhares de civis mortos, e o medo constante de que a Alemanha encontrasse uma forma definitiva de quebrar a resistência britânica. Mais que uma guerra de exércitos, aquela era uma guerra psicológica, onde o terror também era uma arma. Do outro lado, o regime nazista já havia mostrado que não respeitava limites. Ataques a civis, bombardeios indiscriminados, tudo parecia permitido em nome da vitória. Diante daquele cenário, uma pergunta começou a rondar os bastidores do poder britânico. Até onde era possível ir, antes de se tornar exatamente aquilo que se combatia? Foi naquele clima de medo, pressão e desespero que uma ideia extrema passou a ser considerada. Em 1944, longe dos discursos públicos e da imprensa, Winston Churchill determinou o estudo sistemático de cenários de uso de armas químicas contra a Alemanha. Documentos oficiais mostram que a possibilidade foi considerada dentro do próprio governo britânico. Gases venenosos, proibidos em acordos internacionais, eram vistos como uma forma de causar pânico entre os inimigos e, possivelmente, encurtar a guerra. Churchill chegou a argumentar que se a Alemanha já havia cruzado tantas linhas, talvez não fizesse sentido manter limites morais que o inimigo claramente ignorava. Os estudos avaliavam o uso desses agentes químicos em larga escala, em especial contra forças alemãs em campo de batalha. Isso teria efeitos devastadores e inevitáveis também sobre a população civil, sobretudo nas áreas próximas às cidades. Era uma decisão capaz de acelerar o fim da guerra ou de abrir um precedente irreversível. Para Churchill, não era uma questão simples. Usar armas químicas poderia, em teoria, salvar milhares de soldados britânicos. Poderia acelerar a derrota nazista. Poderia encurtar anos de sofrimento. Mas o preço seria alto demais para ignorar. O uso desse tipo de arma abriria caminho para retaliações imediatas. A Alemanha poderia responder da mesma forma, espalhando gases venenosos sobre cidades inteiras. Além disso, havia algo ainda mais profundo em jogo: a linha moral que separava os aliados do regime que eles combatiam. Se essa linha fosse cruzada, será que a vitória ainda poderia ser chamada de justa? A decisão que Churchill devia tomar não era apenas como vencer a guerra. Sua decisão iria definir que tipo de mundo existiria depois dela.
No fim, o plano nunca saiu do papel. Os conselheiros militares alertaram que o uso de gás quebraria o tabu mantido até então e poderia levar a retaliações químicas alemãs contra tropas e cidades britânicas. Isso abriria uma escalada difícil de controlar. Uma escalada química poderia transformar a guerra em algo ainda mais destrutivo, sem garantia alguma de vitória rápida. Havia também um risco político. O uso de armas químicas poderia destruir o apoio internacional dos aliados e manchar de forma permanente a legitimidade da causa britânica. Mas, acima de tudo, pesou a compreensão de que algumas linhas, uma vez cruzadas, não podem ser redesenhadas depois. Churchill arquivou a ideia. O Reino Unido venceu a guerra sem lançar ataques com esse tipo de arma. Winston Churchill entrou para a história como um herói, e, em muitos sentidos, ele realmente foi. Mas heróis também enfrentam decisões que não aparecem nos livros. Escolhas feitas no silêncio, quando não existe resposta certa, apenas consequências. O segredo que Churchill escondeu nos lembra que o passado é mais complexo do que as versões simplificadas da história que costumamos contar. Se você gosta de histórias que revelam um lado oculto do passado, inscreva-se no canal. Porque é nesses detalhes esquecidos que a história realmente acontece.